Olá, meus irmãos. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre os discípulos e o crente individual. Um chamado à fidelidade. Veja que Jesus disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora, aqui nós podemos ver que os discípulos de Jesus representam um modelo de caminhada cristã pessoal. Eles foram chamados, corrigidos, capacitados e enviados por Jesus, assim como cada crente é chamado hoje. Ao observarmos suas vidas, encontramos espelhos espirituais para a jornada de cada cristão individualmente. Veja o que diz Mateus 4, verso 19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus chamou os discípulos diretamente, ignorando os líderes religiosos da época. Ele hoje também não mandou que seguíssemos fariseus, escribas ou mestres da lei. Cada crente é chamado a seguir a Cristo e não depender cegamente de homens. O pastor pode ajudar, mas só Cristo Jesus nos salva. Em Mateus 28, 19, Jesus diz: ide, portanto, e ensinai todas as nações. A ordem de pregar o evangelho não foi dada apenas aos apóstolos, mas a todos os discípulos. Você é um missionário onde está. Não espere em um púlpito, sua vida e palavras devem refletir o evangelho. Lembre-se, podemos ter momentos de fortaleza ou momentos de fraqueza, mas nunca podemos desistir. Lembre-se que Pedro, ele andou sobre as águas, mas depois afundou. Ele também negou a Jesus, chorou amargamente e se tornou um grande discípulo. Pedro viveu altos e baixos, da ousadia à fraqueza. O crente também oscila, mas o importante é voltar-se a Jesus com arrependimento. Deus conhece sua fragilidade, não esconda suas quedas, arrependa-se e continue na caminhada cristã. Em Mateus 26, 24, nós podemos ver que ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Essa resposta de Jesus é interessante porque Judas andou com Jesus, mas preferiu o dinheiro e abandonou a fé. Judas nós podemos ver que seria um tipo de joio colocado no meio do trigo. Mas é interessante que Cristo Jesus desde o início sabia e nem por isso o tirou, o excluiu de suas atividades, mas o tratou como um discípulo como qualquer um outro. Todos os dias, o crente decide entre permanecer fiel ou trair sua fé. A fidelidade se mostra nas escolhas pequenas. Veja que ainda aqui em Mateus capítulo 16, verso 15 e 16, nós podemos encontrar uma frase muito linda quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus aqui, ele não quis saber o que o povo dizia, mas o que Pedro cria. Da mesma forma, somos cada um de nós. O cristianismo é pessoal, a sua confissão individual. Quem é Jesus para você? Em Mateus 16, verso 6, Jesus diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Jesus, ele advertiu contra os líderes religiosos corruptos. Lembre-se, o crente deve provar os ensinos à luz da palavra. Nem todo pregador é verdadeiro, então siga a verdade, não a popularidade. E aqui, para nós concluirmos, nós encontramos todos comeram e se saciaram, em Mateus 14, verso 20. É interessante que os discípulos distribuíram o pão que Jesus multiplicou. Então, você recebe a palavra para reparti-la. O crente maduro compartilha o que aprende. Quem você tem alimentado espiritualmente? Nós podemos encontrar na palavra de Deus outras semelhanças com o crente individual. Veja que a Igreja Apostólica orava constantemente. Em Atos 1,14 é nos dito: o crente deve cultivar a sua vida de oração. Os discípulos também na Igreja Apostólica foram perseguidos por sua fé, como está registrado no capítulo 5 do livro de Atos. O crente fiel enfrentará a oposição, mas será sustentado. Lembre-se também que os discípulos esperavam a volta de Cristo. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 1 e o verso 11. Então, o crente vive em santidade, aguardando o retorno do seu Senhor.
Enfim, meus amados, os discípulos eram homens comuns, como eu e você. Foram chamados, caíram, se levantaram e cumpriram a missão. Jesus hoje chama o crente individual a viver como eles, talvez não perfeito, mas fiel. Ele pergunta hoje: e tu, quem dizes que eu sou? Sua resposta deve ser mais do que palavras, deve ser uma vida entregue. Se você tem vivido entre altos e baixos, como Pedro, Jesus te chama para se levantar. Se tem se calado, ele te envia para pregar. Se você tem ouvindo vozes confusas, ele te convida a seguir apenas a voz dele. Hoje, acredite, reafirme, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.